Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse momento. Hoje a gente está iniciando aqui uma leitura compartilhada, onde eu pretendo nos próximos dias, né, realizar a leitura do livro O Cérebro da Criança junto com vocês. Eu vou dividi-la por capítulos para que não fique algo muito exaustivo. E entre um capítulo e outro, a gente vai estar realizando trocas, né, fazendo comentários, trazendo para vocês como é que essas experiências conseguem ser trabalhadas também no dia a dia do consultório e também aqui, né, dentro das nossas casas. Enfim, vai ser um momento de muito aprendizado para todos nós. Tudo isso vai estar sendo postado aqui no nosso canal do Telegram e as dúvidas, sugestões, críticas eu também peço que sejam realizadas nesse espaço, tá bom? Vamos centralizar tudo aqui para ficar mais fácil e mais organizado para todo mundo. Hoje a gente vai iniciar com a leitura da introdução, né, do livro, onde os autores, né, esse livro ele foi considerado um best-seller do New York Times, e os autores, o Dr. Daniel Siegel, ele é psiquiatra, né, é professor deixa eu tentar ler aqui para vocês, da Escola de Medicina da UCLA, certo? E a Tina Bryson, ela é uma psicoterapeuta de crianças e adolescentes, e ambos eles fazem um trabalho muito lindo de traduzir mesmo o que é ciência, a neurociência, para uma linguagem prática do dia a dia, onde os pais compreendam, não preciso ser um profissional da área para entender o que é que está acontecendo com meu filho, para entender o que é que está acontecendo com a minha criança. E eu posso sim, no dia a dia, ali dentro da minha casa, né, promover, né, experiências, momentos, trocas muito produtivas e muito positivas para eles, tá? Então, logo na introdução, só para vocês perceberem como a linguagem é muito clara, muito gostosa, ele já inicia assim: você com certeza já teve um dia daqueles em que a privação do sono, os tênis sujos, a manteiga no casaco novo, as loucuras do dever de casa, a massinha de modelar no teclado do seu computador e aqueles refrões, ai, foi ele que começou, fazem-nos contar os minutos para chegar logo a horinha de dormir, né? Eu confesso que hoje foi quase um dia desses por aqui, tá, gente? E nesses dias a gente tenta ao máximo possível apenas sobreviver. Apenas que chegue logo o fim do dia e um novo dia comece e vamos viver uma experiência nova. No entanto, quando se trata dos nossos filhos, você está em busca de algo mais do que somente uma sobrevivência, né? É claro que atravessar esses momentos difíceis não são nada fácil. Mas quando a gente é pai e mãe, a gente busca, né, e a nossa meta principal é criar e educar as nossas crianças com o objetivo de que eles prosperem, de que dê certo, né? A gente quer que essas crianças elas desfrutem de relacionamentos importantes, sejam atenciosos, sejam compassivos, sejam responsáveis. Então a gente quer de fato que eles prosperem. E aí eu pergunto para vocês, pais e mães que acompanham a gente por aqui, o que é mais importante, né, quando a gente fala sobre desenvolvimento, quando a gente fala sobre a educação das nossas crianças? E essa é uma pergunta que a gente já fez a inúmeros pais ao longo dos anos. E a resposta é sempre a mesma. Queremos sobreviver a momentos difíceis na criação dos nossos filhos e queremos que os filhos e a nossa família prosperem. É diferente daí? Eu acredito que não, né? E muitas vezes no nosso momento assim mais nobre do dia, naquele dia que a gente acordou bem, descansada, disposta, a gente até consegue fazer isso. Mas existem inúmeros outros dias onde o estresse, a falta de tempo, a irritação tornam esses dias apenas momentos de sobrevivência. Então, a pergunta que os autores fazem o tempo inteiro nessa introdução é: o que você realmente quer para o seu filho? Ou seja, o tempo todo ele convidando a gente para assumir uma postura muito consciente daquilo que eu busco, né, nessa relação com a minha criança.
E muito provavelmente a resposta de vocês vai ser: eu quero que meu filho seja feliz, independente, bem-sucedido. E aí ele pergunta: quanto tempo do seu dia você dedica para desenvolver intencionalmente essas qualidades que você tanto sonha encontrar na sua criança? E aí é onde pega a gente, né? Porque muitas vezes a gente fica se comparando, né, com pais e mães que a gente imagina que são perfeitos, né? Imagina que tem todo o tempo, né, para se dedicar à alimentação, à saúde, à educação, ao desenvolvimento pleno das nossas crianças. E quando a gente se compara a esses pais imaginários, a gente tem uma decepção e uma frustração muito grande. Mas no fundo, gente, esses pais não existem, tá? Isso é apenas uma ilusão, é algo que é passado ou que é visto, né, principalmente nos dias de hoje, nas redes sociais, mas que não é real. Então, ele fala o seguinte: nenhum de nós consegue ser esse super pai ou essa super mãe, especialmente quando a gente sente que boa parte dos nossos dias passa no modo máximo da sobrevivência. Então, ele faz um convite nessa introdução para que, primeiro, a gente saia dessa expectativa de que seremos pais ou mães perfeitos, porque isso não é real e isso só nos leva para um lugar de expectativa e exigência tão alto que cada vez mais vai me afastar da minha criança. E ele nos convida, né, a utilizar os desafios, os momentos estressantes e frenéticos do dia a dia como momentos também de muito aprendizado, não só para os pais, como principalmente para as crianças. Então, ele diz assim: às vezes aqueles momentos mais angustiantes, né, eles podem ser momentos maravilhosos para a gente ensinar algo de positivo para a nossa criança. Por exemplo, ele vai trazer um exemplo da briga entre irmãos, né? Muitas vezes, quando a gente tem dois irmãos que brigam e os pais já estão cansados de pedir que eles parem, né? E muitas vezes a nossa postura é ir lá logo e separar e deixar cada um no quarto e pronto. Ele convida a gente para que nessa discussão ou a partir desta discussão a gente possa ensinar, né, algo para as nossas crianças sobre comunicação, sobre o respeito com o próximo, sobre empatia, sobre negociação, sobre flexibilizar, sobre abrir mão de alguma coisa. Então, se eu simplesmente só mando cada um para o quarto, eu perdi a oportunidade de ensinar isso para os meus filhos, né? Então, em alguns casos, claro que, né, ir lá apartar e colocar cada um no seu lugar vai ser a atitude mais assertiva a se fazer. Mas em outras tantas situações, a gente tem como aproveitar aquele momento para ensinar algo legal para as crianças que estão ali envolvidas. Então ele faz esse convite, né, para a leitura desse livro, onde a todo momento ele vai buscar trazer experiências do dia a dia, tá? Experiências práticas, para que os pais e as mães possam utilizar esses momentos desafiadores como oportunidades de aprendizado, né, e de crescimento para ambos. Ele diz aqui na introdução que esse livro ele foi pensado, né, para crianças do seu nascimento até por volta dos 12 anos. É por isso que depois também existe um que é o cérebro adolescente. No entanto, a partir do momento que eu entendo o funcionamento cerebral de uma criança e de um pré-adolescente, vamos dizer assim, isso não vai diferenciar tanto, não vai distinguir tanto do cérebro de um adolescente de fato. Então, eu acredito que quem aí for mamãe de adolescentes também vai se beneficiar muito dessa leitura, tá? Uma outra coisa que ele também vem e traz na introdução é que a gente precisa partir do pressuposto de que conhecer um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre cérebro, né, sobre bases científicas, sobre emoções, né, sobre comportamentos, sobre pensamentos, compreender um pouco como tudo isso funciona, já é um norteador muito grande para que a gente possa realizar, né, tá, essa parentalidade consciente.
Então, é esse o convite que é feito pelo Daniel, pelo Dr. Daniel e pela Tina, para que a gente consiga aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento das nossas crianças. Esse fica só um gostinho dessa leitura inicial. Ainda essa semana eu vou estar gravando para vocês o primeiro capítulo, onde no primeiro capítulo a gente vai falar da criação, deixa eu ler para vocês, de filhos, levando o cérebro em consideração. E aí, na oportunidade, a gente vai compreender de fato como é que se dá, né, esse desenvolvimento ali nos primeiros anos de vida, que são norteadores para o comportamento da nossa criança ou do nosso adolescente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo aí o comentário de vocês no nosso canal do Telegram e até a próxima. Beijo grande!